Acabou, o Brasil tá fora da Copa de 2026. Apita o árbitro, é fim de jogo. O sonho do Hexa está adiado e o Brasil vai para o seu maior jejum sem títulos desde que venceu pela primeira vez em 1958. Confesso que até eu coloquei uma expectativa de que a gente pudesse chegar pelo menos na semifinal. Isso considerando o futebol que as outras seleções têm mostrado nessa Copa. Mas no fim o resultado foi o que a gente mais tem vivenciado nos últimos tempos. Só que ao contrário da eliminação contra a Bélgica em 2018... Apitou o árbitro! Final de jogo na Arena Casão, o Brasil está fora da Copa. Nas quartas de final. Contra a Croácia em 2022. Autorizada a cobrança do pênalti. Partiu pra bola. Marquinhos! Acabou. A Croácia está na semifinal da Copa do Mundo de 2022. Nesses jogos eu fiquei triste como todo mundo com a eliminação, porque apesar de terem erros que marcaram a derrota, como exemplo contra a Bélgica, o gol contra de Fernandinho e não teve ninguém para parar o Lukaku naquele meio campo. Em 2022, faltando 4 minutos para acabar o jogo e o Brasil ser classificado para a gente pegar a Argentina, o time avança sem nenhuma necessidade e toma o contra-ataque. Mas diferentemente dessa vez, o Brasil foi pra cima e não ficou só respeitando o adversário. Nesse caso teve muitos erros e o segundo foi o clássico e o pior. O sentimento que eu tive foi muito mais de raiva do que de tristeza, porque o Brasil não quis jogar futebol no segundo tempo. Os caras não são ninguém. Eles têm dois jogadores que realmente são bons, que poderiam até ser um problema, o Haaland e o Odegaard. Sendo que o Odegaard nesse jogo tava passando em branco e o resto deles tinha um futebol muito limitado. No primeiro tempo, todas as vezes que o Brasil mordia e fazia uma pressão em cima da defesa, os caras vacilavam, porque eles são isso, eles não têm qualidade pra sair jogando. Se a seleção, ao invés de acovardar e pôr o rabo entre as pernas, fosse lá e fizesse a pressão, seria muito mais benéfico pro nosso jogo. O único problema é que com o espaço lá atrás, o Haaland ia ter uma oportunidade com a bola longa. Aí quem teria que se virar era o Gabriel Magalhães e o Marquinhos. E é realmente perigoso, mas não dá pra ser bunda mole e ficar com medo de jogar contra um time que é muito mais abaixo tecnicamente. Tem que ter coragem de assumir o protagonismo, propor o jogo e aguentar as consequências. Se você for pra cima, você vai ter que tomar cuidado com a bola longa. E se você ficar atrás, os caras vão ter liberdade e o conforto para poder jogar do jeito deles e criar oportunidades. Até o segundo tempo, o Haaland não estava conseguindo fazer muita coisa, mesmo vindo algumas chances. O segundo, pior e mais grotesco erro foi o que a gente viu no time deles. Eles tiveram pouquíssimas oportunidades de gol. No primeiro tempo, eles só tiveram uma única chance boa. E se somar com as do segundo tempo, ao todo, na partida, eles teriam 3. E as únicas 2 bolas que eles tiveram, eles conseguiram converter em gol. Ao contrário do Brasil, que perdeu oportunidades que em um jogo de alto nível não dá para perder. Primeiro, o Bruno Guimarães. Depois de uma boa jogada que terminaria em gol, o Matheus Cunha sofre um pênalti indiscutível logo no comecinho, com 9 minutos de jogo. E enquanto a gente espera um Vini ou até o Matheus Cunha, a seleção me coloca um Bruno Guimarães para cobrar o pênalti decisivo. Ele bate meia altura, fraca e com uma paradinha que telegrafou para onde a bola iria. Tudo bem que a gente não tem um cara de fato para cobrar o nosso pênalti. Como a Argentina tem o Messi, Noruega tem Haaland, Portugal tem Cristiano e a Inglaterra tem o Harry Kane. Mas na minha opinião não existe você ter um dos batedores do Real Madrid que tá acostumado com o contexto de pressão, você escolheu o volante para bater o pênalti. Com 1-0 nessa altura do jogo, o contexto seria totalmente diferente. A Noruega teria que buscar o placar, sairia mais pro jogo e o Brasil teria mais oportunidades. Mas seguindo, ainda teve o Endrick, que todo mundo defendeu a entrada. E ninguém entendia o porquê dele não jogar, e agora deu para entender muito bem o porquê. Quanto mais a gente precisava, ele tremeu e perdeu a maior chance da carreira dele. Logo ele que não é de pipocar. E todo mundo sabe que no futebol só existe uma regra que nunca costuma falhar. Quem não faz, toma. O Brasil deu total liberdade pros caras rodar a bola e chegar em uma condição de fazer um cruzamento decente. E um craque só precisa de uma bola para poder fazer a diferença. O Haaland consegue uma vantagem em cima da zaga e acerta uma cabeçada certeira. A partir daí não tinha muito o que fazer, era ir pra cima com tudo que tem e tentar uma sorte. Com o Brasil saindo pra jogar, a Noruega iria ter espaço nas costas e aí de novo. O Haaland é sinistro, o cara não precisa de muito pra fazer a diferença. Ainda mais com a zaga permissiva desse jeito, que deu todo o tempo dele dominar, ajeitar e bater pro gol. De fora da área mesmo, mandou um balaço indefensável pro Alisson, que inclusive nessa partida foi um dos caras que não teve nenhuma culpa na derrota. Geralmente todo mundo cobra ele por não fazer grandes defesas, não aparecer na seleção apesar de ser um goleiraço no Liverpool, enquanto todas as seleções têm um goleiro bom que faz muitas defesas, que realmente faz a diferença no jogo, fez defesas que se não fosse ele o Brasil já estava fora por muito tempo antes. Alisson! Shelder, tá na área, Shelder bate, Alisson pega! Alisson, de novo!
Outro cara que saiu muito por cima nessa Copa foi o Douglas Santos, que chegou com muita desconfiança e fez uma baita de uma Copa do Mundo. Sólido na defesa e praticamente não errava dentro do campo. Depois o Brasil correu atrás, teve o pênalti pro Neymar que depois de fazer, preferiu ir debochar do goleiro e sustentar o próprio ego do que pegar a bola e buscar o resultado. Enfim, mais uma Copa se vai e a gente não tem nenhuma expectativa pra próxima. Pra 2030 a gente vai ter o Endrick mais velho, Estevão mais velho, Vini em fim de carreira provavelmente, Ryan também mais experiente, mas nada que dê pra enxergar alguma coisa boa de verdade. Mas a Copa continua, ainda tem bons jogos pra ver e se entreter. Agora com o Brasil fora da Copa, me diz, pra quem vocês vão torcer? Ou simplesmente vão ver sem torcer pra ninguém? Agradeço por ver o vídeo, deixa o like.